Sabia que Abraão fez um pacto de sangue, um pacto diabólico, onde Abraão sacrificou uma nação inteira a uma escravidão de 400 anos seguida de morte? Sim, Abraão, o famoso pai da fé, aquele que estava para sacrificar o seu próprio filho por ordem de Deus, fez um pacto diabólico. Um pacto de sangue onde sacrificou a nação israelita a uma escravidão de 400 anos seguida de morte, de cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, segundo Êxodo capítulo 12, versículo 37. Isso significa que, se contarmos mulheres e crianças, o número total de pessoas que Abraão sacrificou a uma escravidão e morte através de um pacto diabólico é significativamente maior, sendo possivelmente entre 2 a 3 milhões de pessoas. Quer saber o nome da entidade diabólica com quem Abraão fez o pacto? Essa entidade diabólica é nada mais, nada menos do que o próprio Yahweh. Sim, o Deus de Israel. O comportamento de Deus de Israel em relação ao pacto que fez com Abraão e a forma como lidou com o povo israelita libertado por Moisés confunde-se muito com uma entidade diabólica. Aliás, na Bíblia hebraica, a personagem do diabo, conforme é apresentado na Bíblia cristã, não existia. O próprio Deus é que fazia os dois papéis, criava o caos, a catástrofe ou as calamidades, e depois aparecia como um herói para salvar o seu povo de um problema que ele mesmo criou, um problema que ele mesmo inventou. Essa história do pacto diabólico de Abraão com Yahweh, o Deus de Israel, não é coisa da minha cabeça, não. Está registrado na Bíblia. Você apenas nunca notou porque o pastor lê a Bíblia e interpreta para você, matando todo o teu senso crítico e a tua capacidade de raciocínio. É claro que na Bíblia não está escrito pacto diabólico, mas acompanha todos os termos do pacto e compara com os vários relatos de pactos que temos escutados e você não terá dúvida. Abraão fez um pacto diabólico com Yahweh, o Deus de Israel. Não saia daí que eu te conto, através de evidências bíblicas, e te mostro, detalhe por detalhe, quais foram os termos desse pacto e te mostro mais uma das facetas diabólicas ou perversas de Yahweh, o Deus de Israel, e de que forma Yahweh, o Deus de Israel, se beneficiou deste pacto diabólico que fez com Abraão. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal ou para você que caiu de paraquedas, eu sou Domingos Simão e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Se você se identifica com o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que publicamos um vídeo novo, deixa o teu like, compartilhe o vídeo com os amigos e não só com todo crente e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este vídeo agregou alguma coisa em você. Muito bem. Abraão fez um pacto diabólico com Deus de Israel nos seguintes termos. O pacto surge num contexto em que Yahweh, o Deus de Israel, aparece a Abraão e manda ele ir para uma terra que ele iria mostrar. Em suma, Yahweh, o Deus de Israel, manda Abraão ir atrás de miragens. Yahweh, vendo que Abraão temia, não é? Abraão tinha medo do seu destino, já que não sabia exatamente onde iria. Então Yahweh diz a Abraão: não tenhas medo, Abraão, eu te protegerei e te livrarei de todo o perigo e te darei também uma grande recompensa. Como a esposa de Abraão era estéril, Abraão respondeu dizendo: que vale a tua recompensa, se eu já sou velho e não tenho filho? A quem deixarei a minha herança? Aí Yahweh, o Deus de Israel, levou Abraão para fora e lhe prometeu um filho e tantos descendentes como as estrelas do céu. Para além da promessa de um filho e muitos descendentes,
Yahweh, o Deus de Israel, prometeu também dar a Abraão uma grande extensão de terra que vai da fronteira do Egito até o rio Eufrates. De enfatizar que a terra que Yahweh, o Deus de Israel, prometeu a Abraão já era uma terra habitada por vários povos. Era a terra dos cananeus, dos jebuseus, dos amorreus e outros povos circunvizinhos. Sabendo disso, Abraão perguntou: como posso ter certeza de que eu terei um filho, uma grande descendência, e de que esta terra que já tem dono, será minha? Aí Yahweh, o Deus de Israel, respondeu dizendo: vamos fazer um pacto diabólico. É claro, a palavra diabólico não está na Bíblia, mas no fim tu próprio chegarás à conclusão que é um pacto diabólico. Depois comenta aqui se é ou não um pacto diabólico. Vamos fazer um pacto diabólico, um pacto de sangue. Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todos de apenas 3 anos, e também uma rolinha e um pombinho. E sacrifica para mim, porque eu sou sedento de sangue, eu sou sanguinário, quero sangue. Deus de Abraão. Abraão trouxe todos esses animais e sacrificou para Yahweh, o Deus de Israel. Yahweh, o Deus de Israel, consumiu todo o sacrifício de sangue e estabeleceu o preço que Abraão pagaria pelo favor de lhe dar um filho e uma grande porção de terras. De recordar que a terra que Deus prometeu a Abraão é uma terra já habitada, é uma terra que os descendentes de Abraão terão de conquistar mais tarde através de invasões. Os israelitas teriam de invadir estas terras e conquistar, se é que podemos dizer, mas o termo invadir, como estava dizendo, Yahweh, o Deus de Israel, estabeleceu o preço do favor, ou seja, o preço que Abraão teria de pagar pelo filho e também pela terra através dos seguintes termos: saiba que, em troca desse favor que estou fazendo a você, os seus descendentes viverão num país estrangeiro onde serão escravos e maltratados durante 400 anos. Mas no fim desses 400 anos, eu castigarei a nação que os escravizou. Aí está o termo. Estão os termos do contrato. No entanto, você, Abraão, terá uma velhice abençoada e morrerá em paz. Normalmente, em todo o pacto diabólico conhecido através de muitas superstições, é assim que funciona. É um pacto egocêntrico. Sim, um pacto egoísta, onde o sujeito se importa simplesmente com ele e o restante manda para o carvalho. Vê que o famoso pai Abraão, sim, o pai Abraão, que lá na escola dominical achávamos que é um santo, que é a melhor pessoa do mundo. Lembra da música? O pai Abraão tem muitos filhos tem o pai Abraão. Eu sou um deles, tu também o és, louvemos ao Senhor. Desculpa lá se partir algum copo aí seu por minha desafinação, mas é o famoso pai Abraão. Este pai Abraão, querido quando fomos pequeninos, vendeu a sua descendência à escravidão e à morte através de um pacto diabólico e egoísta com Yahweh, o Deus de Israel. Deus de Israel é semelhante a todos os outros deuses, inclusive com o personagem Satanás, o diabo. Deus de Israel nunca dá nada de graça. Tudo por nada é pacto. Em tudo que Javé fez, em tudo que eu li, de todos os nomes que ele teve, observando o que ele fez comigo, o que ele fez com outros seres humanos que eu conheço, observando nessa vida como ele agiu, esse ser é despossuído de qualquer possibilidade de amar no sentido humano que nós estamos falando. Entretanto, ele diz que ama suas criaturas, mas, olha, sinceramente, é uma questão aí que eu prefiro não aprofundar, porque eu não tenho como, mas para ser honesto, eu apenas digo, eu prefiro qualquer coisa menos alguma coisa vindo de Javé, porque esse ser
até quando ele manda os anjos dele fazerem algo para o campo do que nós chamamos do bem, depois tem troca. Javé não dá, ele faz pacto. Ele dá alguma coisa e algo, ele cai em troca. É pacto, é pacto, pacto. É impressionante, ele não sabe o que é altruísmo. Vê que Deus diz que castigará a nação que vai escravizar os futuros israelitas, sendo que ele mesmo é que decretou esta escravatura há mais de 400 anos. Mais de 400 anos antes. Ou seja, Yahweh, o Deus de Israel, decretou e planificou a escravatura dos descendentes de Abraão quando Abraão ainda nem tinha filhos, e diz que vai castigar a nação que os escravizar, mesmo sendo ele que decretou essa escravidão. Isso faz sentido? It's nonsense. It's nonsense. Sendo que o faraó que escravizou ou que escravizará os israelitas nem mesmo havia nascido quando Deus decretou a escravidão. Que culpa têm os egípcios e o faraó se Yahweh, o Deus de Israel, é que planificou e decretou a escravatura dos israelitas 400 anos antes? Faraó apenas estava a seguir o plano e o decreto de um Deus cuja vontade ninguém consegue resistir, conforme diz Paulo de Tarso. Agora, como Yahweh, o Deus de Israel, fez com que os termos desse pacto se cumprissem? Yahweh, o Deus de Israel, fez com que Abraão tivesse um filho chamado Isaac. Isaac, por sua vez, teve um filho chamado Jacó, que mais tarde passou a chamar-se Israel, que deu origem às 12 tribos de Israel, ou seja, aos israelitas. Acontece que Yahweh faz com que um dos filhos de Israel, José, seja vendido como escravo no Egito por seus irmãos. Depois de algum tempo, o escravo José se torna um homem importante lá no Egito, por meio de uma história complicada que convém não contar aqui, não é o nosso foco. Isso vai ser história para um outro vídeo. José, gozando do seu cargo como o segundo homem mais importante do Egito, depois do faraó, manda chamar seu pai Jacó e seus irmãos, que viviam como estrangeiros em Canaã, para o Egito, e lhes estabelece uma parcela de terra, a terra de Gozen, ou de Gozen. Sendo tudo isso manipulado por Yahweh, o Deus de Israel. Então, depois da morte de José e do faraó do seu tempo, Yahweh faz com que os israelitas comecem a multiplicar-se de tal modo que dá inveja ao novo faraó que não conhecia José. Então Yahweh cumpre com parte do pacto, fazendo com que os israelitas sejam maltratados com brutalidade e crueldade, não é? Escravizados durante 400 anos pelos egípcios. Mesmo sendo escravos, os israelitas continuaram a multiplicar-se de tal modo que nasce Moisés, que supostamente libertou os israelitas da escravidão do Egito. E eu digo, supostamente libertou, porque a famosa libertação dos israelitas não foi uma libertação, foi mais uma chacina, uma matança. Mas antes, conto como os israelitas foram supostamente libertos da escravidão do Egito. Deus manda Moisés a Faraó ordenando que liberte os israelitas. No entanto, apesar dessa ordem, o próprio Deus, que manda Moisés a Faraó, adverte a Moisés que Faraó não aceitará libertar os israelitas, porque ele, o Deus de Israel, endureceria o coração de Faraó para que Faraó não deixasse os israelitas saírem. Does it make sense? It's nonsense. Deus endureceu o coração de Faraó, segundo Paulo de Tarso, para que Deus tivesse a chance de mostrar o seu poder e a sua glória tanto aos egípcios, assim como aos israelitas, através de 10 pragas que devastou o Egito, culminando com a 10ª praga, que é a morte de todos os primogênitos inocentes do Egito, incluindo a morte do primogênito de Faraó.
Resumindo, Faraó escraviza os israelitas porque o próprio Deus decretou a escravidão dos israelitas há mais de 400 anos antes de Faraó ter nascido. E depois, Deus ordena Faraó a libertar os israelitas, mas endurece o coração de Faraó para que ele não liberta. E como ninguém resiste à vontade de Deus, Faraó não liberta os israelitas. Ainda assim, Deus castiga a nação israelita com as 10 pragas, incluindo a morte dos primogênitos que eram inocentes. Does it make sense? It's nonsense. Isso não faz sentido. Depois de Deus mostrar o seu poder aos egípcios e também aos israelitas, Faraó liberta os israelitas. Quer dizer, Deus já cumpriu o seu intento, não é? Deus desamarra o coração de Faraó para que ele deixasse ir o povo. Né? Ele já mostrou o seu poder e a sua glória, já mostrou a sua megalomania. Pois, porque Deus é megalomaníaco. No entanto, sendo que a viagem normal do Egito para a Terra Prometida, que duraria apenas 3 dias no máximo, a entidade diabólica, ou seja, Deus de Israel, preferiu escolher um caminho cuja viagem demorou 40 longos anos. Uma viagem de 40 anos, uma viagem que se faria durante 3 dias, demorou 40 anos. Num caminho árido, desértico, onde esse Yahweh, o Deus de Israel, castigou o povo israelita com fome, sede, moradia, e quando reclamavam eram castigados de várias formas, inclusive com a pena de morte através de Moisés, que executava as penas de morte como representante de Deus. Só para dar um exemplo de um dos episódios de chacina, aconteceu quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E como Moisés estava a demorar, os israelitas, liderados por Arão, irmão de Moisés, julgando que Moisés, por alguma razão, estivesse morto, decidiram representar Yahweh através de um bronze, de uma imagem ou uma escultura de bronze de ouro. Essa representação é fruto da assimilação da cultura egípcia por mais de 400 anos, ou seja, eles estavam com medo e decidiram criar um Deus para que os protegesse. Mais uma vez, a Bíblia nos mostra como os deuses nascem. Os deuses nascem do medo, vivem na ignorância e morrem no conhecimento. Então, o ato de representar Yahweh não foi um ato de rebeldia, coisa nenhuma, mas uma reação normal ao medo. Nada mais que isso. Quando Yahweh, o Deus de Israel, se apercebeu, ficou furioso, de tal modo que queria exterminar todos os israelitas ali mesmo no deserto e começar uma nova geração a partir de Moisés. Mas Moisés intercedeu em favor do povo, apelando a Deus que não destruísse em consideração ao pacto feito com Abraão. Moisés conseguiu convencer Yahweh, o Deus de Israel, e Yahweh mudou de ideias e poupou a nação da destruição por algum tempo. No entanto, Moisés, como representante de Yahweh, decidiu resolver o problema por ele mesmo. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Yahweh, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. Levitas são os filhos de Levi, né? Os da tribo de Levi. Por favor, não se afasta do foco. Saiba que tudo isso são consequências negativas do pacto diabólico que Abraão fez com Yahweh, o Deus de Israel. É Deus gizando tudo isso aqui. Nada acontece sem a vontade de Deus. Paulo de Tarso disse isso letra por letra. Isso tudo é o plano maravilhoso de Deus. O Deus sábio, o Deus cujo conhecimento o homem não alcança, é que está gizando todo esse plano. Como estava dizendo, todos os levitas se reuniram em volta de Moisés e Moisés disse:
Yahweh, o Deus de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá ao acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia 3.000 homens. Lembrando que Moisés, quando desceu do monte, onde ia falar com Deus, desceu com os 10 mandamentos, na qual, o que dizia o 6º mandamento? O 6º mandamento dizia claramente, não matarás. Does it make sense? No, it doesn't make sense. No, it doesn't. It's nonsense. Isso não faz sentido. Para piorar, depois dessa matança, Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Yahweh, o Deus de Israel. E porque vocês fizeram isso, Yahweh, o Deus de Israel, lhes deu hoje uma bênção. Meu caro, a Bíblia, esse livro que você pensa que é um livro de amor, não é um livro de amor, é um livro de dor, um livro de terror, não adequado para crianças. Yahweh cumpriu o seu intento de matar os israelitas durante os 40 anos de viagem. Yahweh, o Deus de Israel, acabou matando pelo caminho toda aquela geração de israelitas que saíram do Egito, excepto 2 pessoas. Apenas 2 pessoas chegaram à terra prometida. De resto, isso mesmo. De resto, todo aquele povo, os mais de 2 milhões de israelitas que Moisés libertou do Egito, não chegou à terra prometida. Yahweh, o Deus de Israel, matou toda aquela geração pelo caminho, deixando apenas 2 pessoas que são Josué e Caleb. São esses que chegaram à terra prometida. Isso está na Bíblia. De resto, os israelitas, os restantes dos israelitas que entraram em Canaã, não são os israelitas que saíram do Egito. Não são os israelitas que saíram do Egito libertados por Moisés. É uma nova geração que nasceu pelo caminho, que nasceu no deserto. De lembrar que foi uma peregrinação de 40 anos. Visto que o mais velho, o primeiro a nascer pelo caminho, já tinha 40 anos quando estavam entrando na terra prometida. Então é uma nova geração. Logo, essa famosa libertação do Egito é fake, é mais uma matança, uma chacina do que uma libertação. Até o próprio Moisés não escapou da mão de Yahweh. É isso mesmo, Yahweh, o Deus de Israel, também matou Moisés, apenas porque num truque de mágica, Moisés, irritado com o povo de reclamar por causa da sede, bateu 2 vezes numa rocha para sair água, quando a ordem de Yahweh não era para que Moisés batesse na rocha, mas para que Moisés desse ordem para que a rocha saísse água. Tem mais, a suposta terra prometida era terra alheia, uma terra que já era habitada, e os israelitas foram os invasores das terras alheias, tudo em nome de Deus, do Deus de Israel. Foram várias batalhas sangrentas, lideradas primeiro por Moisés e depois por Josué, onde milhares de israelitas morreram apenas para se apoderar de terras alheias. Agora que te contei esta história, conforme ela é, sem os filtros da religião, você deve estar consciencializado que o pacto diabólico de Abraão com Deus e suas consequências simplesmente destrói a possibilidade da existência de um Deus justo, que é amor em sua essência e principalmente um Deus que te ama e que está interessado no teu bem-estar. Esse Deus é tão poderoso, tão amoroso, tão benevolente, que para conceder um filho a Abraão, teve que vender a sua descendência a maus tratos e uma escravidão de 400 anos e, por último, matar mais de 3 milhões de israelitas. Esse Deus é tão justo que ordenou os israelitas a invadirem terras alheias, terras que já pertenciam a outros povos. Esse Deus é tão verdadeiro
que, tendo dito que os pais não pagarão pelos pecados dos filhos, matou o primogênito de Faraó e de todos os egípcios pelo pecado apenas de um homem, apenas de Faraó. A Bíblia não faz sentido. Suas histórias são ridículas, misóginas, incoerentes e arcaicas. Amado, seja racional. A Bíblia, apesar de conter alguns fatos históricos judaico-cristãos, é uma literatura repleta de mitos, fábulas, alegorias, metáforas e lendas. A Bíblia não possui nenhuma inspiração divina de um tal de Yahweh, Deus de Israel. Até porque esse Deus, Yahweh, Deus de Israel, é um personagem mitológico criado pela tradição judaico-cristã, tal como Zeus, o supremo Deus do panteão grego, foi criado pelos antigos gregos. Espero que esta reflexão te liberte do sistema religioso e do medo, dos deuses, do diabo e do inferno. Um dia eu também assisti um vídeo semelhante a este e libertou-me da prisão, dos grilhões que é a religião. E se este vídeo também foi libertador ou até mesmo inspirador para si, dá um like maroto para nós. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos semelhantes a estes, pois eu fui.